O livro de Levítico. Sabemos que você o tem evitado, talvez porque ele pareça um pouco estranho. Vamos corrigir isso. A história da Bíblia começou com seres humanos na presença de Deus, mas eles foram banidos por causa de sua rebelião. No entanto, Deus quer ter um relacionamento conosco. Então, ele escolhe uma família que ele vai usar para restaurar o mundo de volta à sua presença. E assim, a presença de Deus vem habitar em uma tenda no meio de Israel, o que é ótimo. Mas isso cria um problema. A presença de Deus é tão intensa que Moisés não pode entrar, e os sacerdotes que entrarem de forma inadequada morrem. Mas se a presença de Deus é algo bom, como pode ser perigosa? É o seguinte, pense assim. A presença de Deus é como o sol, é puro poder e bondade. Quando algo mortal e corruptível se aproxima de tal poder, é destruído. Assim, a palavra santidade é usada em Levítico para descrever a presença pura e poderosa de Deus, que como o sol é bom, mas também é perigoso. Portanto, Levítico mostra como pecadores podem se aproximar de Deus sem serem destruídos. No livro, existem 3 soluções que tornam isso possível. Talvez isso pareça um pouco estranho para você, mas acompanhe a ideia. A primeira solução são os rituais, a segunda é a ideia do sacerdócio e a terceira são as várias leis de pureza. O livro é dividido em 7 seções, cada solução é explorada em 2 seções do livro. Os rituais são aqui, os sacerdotes estão aqui e as leis de pureza aqui. A primeira solução, os rituais, envolvem uma série de sacrifícios de animais, e assim, Levítico começa com instruções detalhadas de como fazê-los. Alguns são formas de dizer obrigado, e outros de dizer me perdoe. E aqui, no final do livro, há mais alguns rituais que são sobre observar dias sagrados e festas. São celebrações que recontam uma parte da história de como Deus resgatou Israel e o separou das demais nações. A segunda solução para a questão da santidade tem a ver com os sacerdotes. Estar diretamente na presença de Deus é algo realmente perigoso. Por isso, ele nomeia sacerdotes como representantes especiais que podem ir à sua presença em nome de outras pessoas. Então, nessa sessão, podemos ver como os sacerdotes são ordenados. E nesta outra, vemos os altos padrões que os sacerdotes precisavam atender, pois eles trabalham muito perto da presença de Deus. A terceira solução neste livro são as leis de purificação, e este é de longe o assunto mais difícil de compreender. Por exemplo, nessa seção, estamos muito preocupados em saber quem está limpo ou sujo, ou pode-se dizer também puro ou impuro. Para entender isso, é necessário saber o seguinte: o sujeito considerado puro pode estar perto da presença de Deus, já o que está impuro, não. Isso foi muito importante para que os israelitas soubessem seu estado diante de Deus em cada momento. Então a primeira coisa que temos é uma lista de animais puros e impuros. Essa lista de animais é dividida por onde eles vivem, na terra, no mar ou no ar. O texto não é claro sobre por que certos animais são impuros ou por que tocar ou comê-los torna a pessoa impura. O que está claro é que ao evitar essas criaturas, Israel se torna um povo separado, lembrando que a santidade de Deus deve influenciar todas as áreas de suas vidas, incluindo o que eles comem. Após as leis alimentares, temos um monte de regras aparentemente aleatórias, tais como doenças de pele, tocar em mortos, o que fazer com fluidos corporais, etc. Mas elas não são aleatórias, pois Israel poderia associá-las com a vida e a morte, que são coisas sagradas, uma vez que Deus é o autor da vida. Mas só tocar já torna impuro? Sim, mas temos que lembrar que não é errado ou pecaminoso ser ritualmente impuro. Bastava esperar alguns dias, tomar um banho, oferecer um sacrifício e a pessoa estava pura novamente. O inadequado é entrar na presença de Deus ainda impuro. Agora, há mais leis de pureza aqui nesta seção, que enfatizam o comportamento moral de Israel. São leis sobre justiça social, relacionamentos saudáveis e integridade sexual. Seguir essas leis farão de Israel um povo puro, que poderá viver perto da presença de Deus. Essas são as 3 soluções. Você já deve ter percebido que elas cercam o centro deste livro. E é aqui que encontramos um ritual muito importante, chamado o Dia da Expiação. Israel é uma grande tribo agora, e as probabilidades de haver um monte de pecados acontecendo e passando desapercebidos são grandes. Por isso, todos os anos, os sacerdotes pegariam 2 bodes, um deles seria morto. E seu sangue concede o direito à presença de Deus. Simbolicamente, o sangue cobre ou remove o pecado de Israel. Bem, isso é meio estranho. Mas o significado desse sacrifício é explicado no próximo capítulo.
onde Deus diz que o sangue de uma criatura é a sua vida, e assim a vida do bode é oferecida como um substituto. Ele recebe o castigo no lugar do povo de Israel. E quanto ao segundo bode? O sacerdote coloca as mãos sobre ele, confessa os pecados de Israel, como se estivesse transferindo os pecados ao bode. Em seguida, o expulsa para o deserto, e ele nunca mais volta. Ele é chamado de o bode expiatório. Você provavelmente já ouviu essa expressão antes. Essa é uma representação fantástica de como Deus graciosamente remove o pecado de Israel. Mas vamos ser honestos, sacrifícios geralmente parecem algo muito bárbaro. Bem, você deve lembrar que antigamente os sacrifícios eram a principal forma de comprar o favor dos deuses, mas o problema era que esses mesmos deuses são imprevisíveis. Você nunca sabe se eles vão ignorá-lo ou atacá-lo. Portanto, é neste contexto cultural que vemos o Deus de Israel agir totalmente diferente. Ele se ira por causa da corrupção humana, mas nunca é inconstante. Ele ama as pessoas. Por isso ele oferece esse caminho livre, para que Israel tenha confiança de que foi perdoado e que apesar de seu pecado eles estão seguros, podendo viver perto da presença de Deus. Isso é o que ensina o livro de Levítico, verdades revolucionárias em seus dias. Mas Israel ainda está no Monte Sinai, no meio do deserto. Eles precisam de um lugar para morar. A terra que Deus prometeu a Abraão, e é sobre esta viagem para a terra prometida que o próximo livro da Bíblia tratará. Hi, this is Tim. And this is John. We believe the Bible is telling one overall story from beginning to end, and so we're making videos about each individual book of the Bible, its unique design and message, and then how it fits into that overall storyline. We also make theme videos where we take one biblical theme and we trace it from the beginning of Scripture all the way to the end. We're a nonprofit, and we want to give all these videos away for free. So you can join us in making them by going to jointhebibleproject.com. You could give a one-time gift, a monthly gift, a few dollars, a lot of dollars. Anything will help, and we'd love you to join us in making these. If you go to our website, you can download a full resolution version of this video, play it in your church or school or whatever. We also have study guides to help you get through the content with other people. It's all for free at jointhebibleproject.com.